grande. Por exemplo, o ano passado, o Botafogo, por exemplo, tirou em 9º lugar no campeonato, recebeu uma cota cheia, como dos demais, e tirou em 9º lugar. Esse ano não pode fazer isso, né? A premiação vem na razão direta das conquistas. Do Rio de Janeiro não há dúvida, né? É o estadual mais forte do Brasil. Agora, outras competições também, os clubes do Rio, parodiando o Bruno Henrique, o Rio está em outro patamar. Outra mudança será o horário dos jogos, que irão começar a partir das 5 horas da tarde devido ao calor. O vencedor do Cariocão também vai levar para casa o troféu que passará a se chamar Taça Polinho, em homenagem ao icônico radialista e jornalista Washington Rodrigues, falecido em 2024. Os presidentes de Flamengo e Vasco não estiveram no evento, mas, pelo Fluminense, o diretor de futebol, Paulo Angione, deu declarações importantes sobre contratações para o tricolor. O Nino é um sonho, não é uma realidade, é um sonho. E a gente entende que no momento é praticamente impossível, até porque o clube não pensa em negociá-lo. Sobre o cargo de Mário Bittencourt, disse que ainda não foi anunciado oficialmente. Além dele, pelo Botafogo, o presidente do clube associativo João Paulo Magalhães esteve no evento e falou sobre a situação do Alvinegro. Eles estão unidos, trabalhando para resolver isso o mais rápido possível. São as informações que chegam à SAF e a nós. Nós somos pró-SAF. Eu acho que é uma coisa muito importante a ser dito. E a gente está aqui para proteger a SAF, o Botafogo Social e os torcedores do Botafogo. Obrigação de proteger a SAF do Botafogo. E eu tenho certeza que a minha esperança de que os acionistas cumpram com o acordo vai prevalecer. O Campeonato Carioca começa oficialmente no próximo domingo. Irá se estender até o dia 8 de março com final única para deixar a competição com mais emoção e decisiva. É isso aí, portanto, a festa de abertura do Campeonato Carioca foi antecipada, a estreia domingo, Flamengo e Portuguesa, por causa do jogo da Supercopa entre Flamengo e Corinthians. A gente ouviu até o dirigente do Fluminense, o Angione, falando aí que o clube não procura um zagueiro, que o Nino é um sonho e revelou que o Flu não vai vender o Freitas. E até por isso, então, parece que está satisfeito com os 4 zagueiros que tem lá, né? O James, recém-contratado, o Freitas, o Igor Rabelo e o Ignácio. Parece que fica por aí. Mas o dirigente fala uma coisa aqui e amanhã surge uma proposta, até normal, né? Se pintar uma grande oportunidade para o Flu trazer outro zagueiro, eu duvido que ele não vá, né, rever o que ele disse e vai atrás de um zagueiro. A gente falou, a estreia do Flamengo, domingo contra a Portuguesa, mas o assunto que o torcedor está falando nas ruas é essa novela que parece não ter fim, Vene Casagrande. Cadê o último capítulo? O Cruzeiro recusou a terceira proposta do Flamengo por Caio Jorge. Vene antecipou aqui. Ontem no programa, ao vivo, o Vene falou, mais uma proposta do Flamengo. O Flamengo ofereceu agora 30 milhões de euros pelo atacante, cerca de 180 milhões de reais. Não é o Messi, não é o Cristiano Ronaldo, é o Caio Jorge. O Cruzeiro diz que só negocia o atleta por 50 milhões de euros. O Mbappé, Vene. E por isso a tendência é de que o Caio Jorge fique no time mineiro. É muita grana, cara. Você foi bem nessa. O Mbappé, quando a gente fala assim, parece que é o cracaço, mas isso mostra como... Muito bom jogador, mas calma, Cruzeiro. Como o futebol brasileiro está inflacionado, né? Porque se você analisar, ele não vale 30 milhões de euros. Por exemplo, o Gerson, que está sendo contratado justamente pelo Cruzeiro, 27 milhões de euros. Eu acho o Gerson muito bom jogador, mas para mim não vale isso. Exagero, isso né? só mostra como o mercado do futebol brasileiro está inflacionado. Agora, sobre essa novela, eu acho que chegou o capítulo final. Porque antes, ô Flavinho, existia ali, conversando com os empresários, quando eu dei a notícia aqui, inclusive, foi um dos empresários que me passou porque estava lá conversando com a diretoria do Cruzeiro. Exatamente. Antes eles não cravavam que o Caio Jorge não iria sair. Só que agora eles falam, Vene, pode cravar, o Caio Jorge não vai sair do Cruzeiro, está definido isso, nós já avisamos, inclusive ao Flamengo, e nós avisamos ao Cruzeiro, e o Cruzeiro está próximo de renovar o contrato. Não, renovar não. Quer dizer, não vai sair 50 milhões, é o preço. O contrato dele já é longo, só que o Cruzeiro vai fazer o seguinte, vai dar uma valorização salarial a ele. Complicou agora. E vai fazer aquilo que o Flamengo havia oferecido para o jogador. O Cruzeiro virou e falou assim, beleza, o Flamengo te ofereceu isso? Tá bom, a gente vai pagar isso para você por mês e você fica aqui. Você topa? O jogador, beleza, eu topo. Então ele vai ter uma valorização salarial, vai continuar no Cruzeiro
e os empresários já avisaram o Flamengo, ó, não tem mais jeito, não tem mais negociação, a gente bate o martelo e o Caio Jorge fica no Cruzeiro. Então acabou a novela? Acabou a novela. Vene. Não, E se o assim, Flamengo chega com 50 milhões? Pode ter um vale a pena ver de novo, já que a gente está falando de novela, se o Flamengo fizer uma nova proposta. Eu acho que o Cruzeiro não vai vender independentemente disso. Dinheiro não é problema para o atual dono da SAF do Cruzeiro, que é o Pedrinho. Dinheiro não é problema. Ele está pensando em ganho técnico. E se ele está pensando em ganho técnico, eu acho que a postura dele é extremamente correta. Você não pode vender o principal jogador da equipe na temporada passada, que inclusive foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, para um rival que vai brigar com você por títulos. Então não faz o menor sentido. Eu, no lugar dele, faria a mesma coisa? Não sei. Eu não sei o que eu ia pensar. É muito fácil falar isso aqui sentadinho. Se você tivesse o que tem Exatamente. na conta, o Pedrinho, ele tem aí tem que muito pensar dinheiro. com a cabeça dele, a gente não sabe nem esse valor tem muito que dinheiro. é. Por exemplo, se fosse uma outra SAF que estivesse pensando apenas no dinheiro, com certeza iria vender. Porque o Caio Jorge não vale 30 milhões de euros. Talvez ele valha a metade disso. Por que eu estou falando isso? É um jogador que já foi para a Europa, voltou, ele tem uma grave cirurgia no joelho. Isso, na minha análise, na minha concepção, na hora de opinar, eu levo em consideração. Então, assim, para mim não vale. O Flamengo entendeu que ele estava valendo 30 milhões de euros. Tentou. Só que eu acho que chegou no limite. Aí já partindo para o campo da opinião. Eu acho que não dá mais para o Flamengo ficar insistindo no Caio Jorge. Não é possível que o Flamengo não tenha um outro jogador na mira mapeado. Beleza, o Marcos Leonardo é outro nome que agrada bastante, mas também seria mais difícil, partindo para o dinheiro, muito difícil você tirar o Marcos Leonardo do Al Hilal, mas não é possível. O José Boto chegou ao Flamengo com essa característica, com essa promessa. Contratação de scout, e não tem nenhum outro nome. Eu acho que no fim das contas foi até bom para o Flamengo, porque 30 milhões de euros para o Caio Jorge é muito dinheiro, gente. Não é o Messi, não é o Cristiano Ronaldo, como você brincou aí. É muita grana. No fim das contas, o Cruzeiro pode ter ajudado o Flamengo, porque eu acho que não vale essa quantia toda. O Flamengo está de olho na situação do goleiro, do Andrew, atualmente no Gil Vicente, time de Portugal, jogador de 24 anos, revelado pelo Botafogo, ex-Botafogo, está em fim de contrato com a situação indefinida na Europa. O Botafogo chegou a ter conversas avançadas com o arqueiro, mas viu o negócio emperrar e, pelo visto, não vai rolar. O Flamengo atravessou. Vene, como é que você enxerga o Andrew? Um bom nome para disputar com o Rossi? O Botafogo desistiu mesmo? Aí o Thiago Veras pode entrar também nessa situação, porque foi o primeiro a sinalizar esse interesse. E aí o Flamengo, vendo que o Botafogo não andava para frente, tem dado aquela atravessada básica, né? O Vini, que o Botafogo ele nem precisa, em tese, né, no elenco hoje, contratar goleiro. Ele tem jogador para posição. Aí o torcedor até estranhou, mas por que então? Porque a SAF enxergou aquela tal possibilidade de mercado. Um jogador de 24 anos que inclusive foi... é o goleiro que saiu no Botafogo. Que foi base do clube, que na época não foi muito aproveitado. O Boto estava meio cansado, o scout do Botafogo trabalhou, o Boto foi na aba do scout do Botafogo. Ele na época não foi muito aproveitado pelo Botafogo. Ele saiu assim, né? Saiu, deixou o clube, sem deixar ali muita lembrança e tal. Só que ele se valorizou muito na Europa, em Portugal. Então, um atleta que você pode assinar pré-contrato, você traz o jogador sem custos. Aumenta a questão financeira lá de luva, tal, né? Representante, um atleta ganha um salário melhor. Então o Botafogo enxergou a possibilidade. O Neto é um goleiro mais velho também, né? Já com seus 30 e tantos anos, deve ter pouco tempo de carreira. Talvez no futuro o Andrew fosse até o titular, né? E há quem fale que ele projetaria um outro ciclo de Copa com a seleção brasileira. Então o Botafogo fez a proposta, internamente foi dito a ele que, olha, a gente está bem avançado, quase ali acertando. O que eu, antes de chegar aqui, recebi foi, desistimos porque ele comunicou a gente que aceitou o Flamengo. Foi o que me falaram. O Vene, eu vou trazer o lado do Flamengo para fechar o assunto do lado do Flamengo, e se acha uma boa também. O Flamengo, de fato, fez uma proposta de 4 anos para o jogador, só que eu vou trazer declaração de um dos empresários. Não crava que ele está indo para o Flamengo, porque tem outros clubes também tentando a contratação dele. Então, assim, eu não vou dizer que ele vai ser jogador do Flamengo. O que eu posso dizer é exatamente isso que o Veras acabou de mencionar aqui. O Flamengo, de fato, fez uma proposta, 4 anos de contrato. Agora, só uma opinião aqui rapidinho, Flavinho. Tem muita gente criticando o jogador por ele ser atleta do Gil Vicente. Eu vou dar um exemplo. Hugo Souza, hoje, destaque do Corinthians, que inclusive passou pelo Flamengo, antes de chegar ao Corinthians, ele estava no Chaves de Portugal. Alguém conhece esse clube? Então, ou seja, você não pode qualificar um atleta
por conta da instituição que ele está representando atualmente. O goleiro é um bom goleiro. Agora, se ele tem as características que o Felipe Luiz precisa para um goleiro atualmente, que saiba jogar com os pés, isso aí quem tem que entender é a diretoria do Flamengo. Mas só te respondendo, de fato o Flamengo fez uma proposta para ele de 4 anos de contrato. Olha uma informação do nosso craque Vene Casagrande. A nova camisa do Flamengo para a temporada 2026 já está sendo vendida em Miami, nos Estados Unidos. Por lá, a peça está custando $150. Detalhe, a camisa ainda não foi lançada oficialmente no Brasil. Ô, Vene, que loucura é essa, Vene? Que papo é esse, rapaz? Por isso me chamou a atenção. Não foi lançado aqui, tá vendendo lá? Pois é, por isso me chamou a atenção. Chamou a atenção, obviamente, dos torcedores do Flamengo que estão em Miami ou que moram lá, que estão passeando lá para comprar. E chegaram à loja e tava lá a nova camisa do Flamengo, sendo que ela ainda nem foi lançada. Inclusive com preço, $150. Então, ou seja, eu procurei a Adidas e até o momento não obtive resposta. O porquê disso? Porque você não pode colocar uma peça para vender, sendo que ela ainda nem foi lançada aqui no Brasil. Mas, de fato, ela já está sendo vendida e é exatamente essa daí. Essa camisa aí que vai ser utilizada pelo Flamengo é a nova camisa 1 do Flamengo em 2026. Tá bonita, quem tem amigo, parente em Miami, compra e pede pra cá. Rapaz, você vai ser o primeiro a ter aqui no Brasil, tirar onda aqui no Rio, com a camisa nova do Mengão. Isso é loucura, gente. Vamos lá pra rua, bora pra rua pra saber. Fala Nação Rubro-Negra, hoje trago uma notícia quente que promete abalar os bastidores do futebol brasileiro. O Flamengo está em negociação com Lucas Paquetá. Segundo informações do jornalista Antônio Carlos, o jogador já manifestou o desejo de voltar ao Brasil e o seu destino está praticamente decidido. O meia quer retornar ao clube, que o revelou o Mengão. Paquetá, que deixou sua marca no Flamengo com drible, os gols e muita garra, se tornou um dos grandes nomes formados no ninho do urubu e agora pode estar prestes a reviver essa história gloriosa. O jogador estaria insatisfeito com a situação atual na Europa e vê com bons olhos a chance de voltar a vestir o manto sagrado. A diretoria do Flamengo acompanha de perto essa movimentação e estuda as condições financeiras para tornar esse sonho possível. A volta de Paquetá não seria apenas um reforço técnico, mas também emocional, reacendendo a conexão entre torcida e ídolo. O meia sempre demonstrou carinho pelo Flamengo em entrevistas e nas redes sociais, onde frequentemente relembra momentos marcantes com a camisa rubro-negra. A possibilidade de vê-lo novamente no Maracanã empolgou a nação, que já imagina Paquetá formando um meio-campo de respeito ao lado de Arrascaeta e de La Cruz, e levando o Mengão a novas conquistas nacionais e internacionais. Os bastidores estão fervendo e a diretoria mantém o foco em fechar o acordo nas próximas semanas. Enquanto isso, a torcida vive a expectativa e já começa a sonhar com o retorno de um dos jogadores mais queridos dos últimos tempos. E aí, nação rubro-negra, o que vocês acham dessa possível volta? Vocês gostariam de ver novamente a cria do ninho brilhando com o manto sagrado? Deixem nos comentários, porque essa novela promete fortes emoções e o Flamengo pode estar prestes a dar mais um grande passo para reforçar o elenco e reacender o orgulho da nação. Agora eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários, compartilha com os amigos para não perder nenhuma novidade. Saudações rubro-negra.